Deus dá um destaque aqui: e eu serei o seu Deus. Deus está dizendo que Ele vai separar um povo para si, e esse povo para si tem um Deus, e esse Deus é o Deus Criador que se faz Deus para esse povo. Agora, Ele não é Deus de outros povos. Se Ele está dizendo que vai ser Deus desse, parece que Ele está dizendo que não será Deus de outro. Então é isso que eu quero refletir com os irmãos, e quero que os irmãos prestem bastante atenção. Fala para o irmão que está do seu lado, do meu lado, só glória a Deus, aleluia. Fala para o irmão, só glória a Deus, aleluia. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Pega na mão do seu irmão aí, vamos estar orando juntos. Aleluia. Estamos na semana da oração, estamos dando uma ênfase em oração. Glória a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Comece a ministrar sobre a vida do teu irmão, para que o Senhor fale com ele, que ele seja abençoado pela palavra aqui nessa noite. Pai, Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos sentido e percebido a tua presença aqui nesse lugar. Ó Deus, o teu povo vem a cada semana reunido aqui em teu nome. Ó Deus, desejoso de te adorar, Deus, de serem lavados, de serem limpos de toda a iniquidade, de tudo aquilo que, ó Deus, não santifica o teu nome. Por isso, Senhor, queremos mais uma vez te pedir que o Senhor nos limpe pela palavra do Senhor, nos santifique pela palavra do Senhor. Aleluia! Pai, queremos pedir a mesma coisa que o Senhor pediu na oração sacerdotal, que sejamos santificados pela palavra que o Senhor nos falar. Então, Pai, nos fala. Deus, a tua voz é poderosa, a tua voz é cheia de majestade. Senhor, a tua voz, Senhor, ó Deus, é maravilhosa. A tua palavra é quem nos livra de tropeçar. A tua palavra é que queremos guardar no nosso coração para não pecar contra ti. Queremos entender o que está no teu coração. Espírito Santo, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, ó Deus, para que possamos compreender aquilo que está no teu coração, aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Pai, abençoe mais uma vez o teu povo, a essa igreja, Deus, que sejamos frutíferos nas tuas mãos. Nós oramos, Pai, me ajuda, Senhor, a ser um porta-voz daquilo que o Senhor tem falado a esses irmãos, as famílias que estão aqui. Me ajuda mais uma vez nessa noite a ser boca do Senhor. Ó Deus, de alguma maneira a tua graça possa ser abundante aqui nesse lugar e muito mais radicalizada em minha vida, para que a tua graça seja palpável e abençoe cada um dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, Deus é Deus, ainda que não seja reconhecidamente Deus para alguém. Deus não é Deus só quando decreta-se em lei: declaramos ser Deus, Jeová, o Deus verdadeiro. Não precisamos de um Nabucodonosor para fazer isso. Não precisamos de um Dario para fazer isso. Não precisamos de um Temer para fazer isso, ou qualquer que seja o presidente ou alguém. Não precisamos de alguém que diga isso e não, eu acredito muito em Deus, como se acreditando em Deus ele viesse a existir, pelo fato de eu crer nele. Ele é, ainda que alguém não o reconheça. Ponto vencido, amém, amado? Eu não preciso de acreditar para que ele seja alguma coisa. Ele não precisa de nenhum reconhecimento para estabelecer-se como Deus. Isso, a verdade, amado, é que Deus não precisa da gente. Ele escolheu nos amar, amado. Ele é Deus sem a gente. A gente sem Ele somos nada, mas Ele sem nós continua sendo Deus, amado. Aleluia. Glória a Deus. Então, Ele não precisa de nenhum reconhecimento. Ele é o Deus que, além de criar todas as coisas, criou seres à sua imagem e deu todo o criado a estes seres, que somos eu e você. A Bíblia diz que Ele criou uma obra-prima, e essa obra-prima somos eu e você. O melhor da criação, amado, não é a praia, apesar de ser muito boa, não é. Existem tantos lugares bonitos, né, amado, no planeta. A gente fica assim, uau, mas tudo isso é um quintal para nós, amado. Ele fez tudo e depois que estava tudo pronto, criou o homem, colocou o homem
na terra, amém? Colocou o homem num jardim. Então, amado, nós somos a obra-prima da criação, nós somos a coroa da criação, nós somos o que há de mais especial na criação. De tudo que Deus criou, nenhum outro ser a Bíblia chama de a imagem e semelhança de Deus, a não ser eu e você. Então você diga para o teu irmão, cara, mesmo que você seja feio, você é a imagem de Deus, amado. Que você seja feio, mas tem a imagem de Deus. Olha, o ar que respiramos, a terra que nos dá alimento, animais que servem, que nos servem, além de também dar alimento, todo o ecossistema em torno que trabalha o equilíbrio ambiental e que faz brotar toda a vida no planeta. Ele criou tudo isso, nos colocou. Aliás, abrindo parênteses, nós também, como obra-prima e como esses seres que é a coroa da criação, também está sobre nós a responsabilidade de observar como é que vai o ecossistema e não detonar com tudo, amém, amado? Ele nos colocou no jardim para cuidar desse jardim, ele nos colocou. Então, estes seres, a sua imagem, que somos nós, desfrutam de todo o comum. É comum a todos tudo que foi criado. Não tem uma coisa assim que seja especial a um grupo humano. É comum a todos tudo que ele criou. Não tem nada reservado de maneira especial para os crentes nessa terra. Você está entendendo? Diga amém. Senão seria assim, amado. Eu fico impressionado como é que as pessoas acreditam nesse tipo de palavra, interpretam dessa forma. Deus nos colocou por cabeça e não por cauda, no sentido bem materialista da palavra, e as pessoas colocam isso assim: não, Deus te levantou para ser o diretor da empresa, Deus te levantou para ter as melhores coisas. Cara, então todo mundo aqui, nossa igreja, onde é o melhor lugar do Rio de Janeiro? Onde está o melhor lugar do Rio de Janeiro? Onde é o maior IPTU? Leblon? Gávea? Leblon? Era para todo mundo estar lá. Era para ser Projeto Vida Nova do Leblon. Que lá é que é o lugar top. Né, amado? O ímpio era para estar aqui. O maconheiro, os ateus, as prostitutas, tudo para estar aqui, para cá, para a Baixada. Baixada são os ruins, que vão para o inferno. Os crentes lá no Leblon, Jardim Botão, Lagoa. Quem queria estar na Lagoa? Projeto Vida Nova da Lagoa, ó. Aleluia. E aí quem está no Morro do Alemão, olha lá, os infernais. Essa teologia é perigosíssima. E ela vai até sugerir que se as coisas não estão indo bem, se não estamos tomando posse desses lugares, tem alguma coisa errada na gente. Podemos estar em pecado. Estamos em pecado, mano. Estamos em Nilópolis aqui. Nem no centro, estamos em Olinda. Piorou. Quando abrir então o centro evangélico do Cabral, de Anchieta, aí. Então, amado, tudo que Deus criou é um bem comum a todos nós. Não estou fazendo considerações sociológicas, antropológicas, não estou fazendo observações sociopolíticas, geopolíticas, eu estou desconsiderando. Eu estou dizendo que fato essencialmente, quando Deus criou todas as coisas, nos criou também seres à sua imagem e semelhança. Tudo aquilo que Ele criou é um bem comum a todos nós, seres que Ele criou. Amém. Glória a Deus. E Ele é Deus de todo mundo. Ele é Deus de toda a criação. Ele é o Deus criador. Ele não criou e saiu e deixou com a gente. Ele criou e ficou com a gente. Ele demonstra isso lá logo no início, em Gênesis, quando ele volta na viração do dia, sempre para estar com Adão, trocando aquela ideia, batendo aquele papo, né? Aquela comunhão com o seu filho Adão, todos os dias na viração do dia. Então Deus não foi embora. Deus estava, Deus estava, sempre esteve, criou e não foi embora, continua estando. Amém. Glória a Deus. Então Ele está em todos os lugares, Ele é o Senhor. Glória.
Isso é muito interessante, amados, nós pararmos para pensar. A Bíblia diz que tudo vem dele, tudo vem de Deus. Você pode dizer para o teu irmão, tudo vem de Deus. Tudo isso aí, cara, vem de Deus. Salmo 24, versículo 1, se você puder me acompanhar, Salmo 24, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Salmo é facinho, é só abrir no meio da Bíblia, pá, já sai em Salmo lá. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a e a sua plenitude, ou seja, tudo que é nela, tudo que enche a terra é do Senhor. O mundo, e aí qual a diferença da terra e do mundo? Qual a diferença de terra e mundo? Alguém pode dizer, mano? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, vírgula, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o mundo é diferente de terra, do planeta. Gosto de pensar que o mundo é tudo aquilo que foi construído a partir da mão humana. Mão. Tal de psicólogo, pedagogo, chamado, não sei se alguém já ouviu falar, Vygotsky, que vai dizer que o homem é um homem que trabalha. É o único ser que trabalha com as mãos. O mundo foi construído com as nossas mãos. Se Deus tivesse feito o jardim do Éden e tivesse não saído, mas tivesse ficado ali, não vou usar o Éden, vou usar aqui um terreno nosso aqui. Se temos um terreno aqui bonitão, tipo São Januário. Ah, Jesus! Olha só, tudo invejoso. Tem que se converter todo mundo. São Januário, presta atenção, mano. Bonito, gramadinho. Melhor que o Maracanã, aquele bacana, pintadinho, direitinho, tudo de vidro, bacana. Se os homens saírem dali, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o gramado? Vai crescer, vai virar mato, vai tomar tudo. Daqui a pouco tem bicho. Se o Senhor nos colocou num lugar, numa fazenda, colocou aqui a gente num sítio aqui. Ó, meu filho, vou botar você, William Flávia, sítio. Tá todo o sítio, agora vai lá e cuida. Então estou fazendo um comparativo com o Éden, né? Toma, botei vocês dois no sítio, é para vocês cuidarem. Aí o William e a Flávia vão fazer o quê? Vão ajeitar a grama, vão cortar o mato, vão fazer uma plantinha, vão podar a árvore. Como é que o sítio vai ficar? Embelezado, organizado. Glória a Deus, amados, amém? Então esse é o mundo. É um mundo construído a partir da mão humana, da racionalidade humana, da criatividade humana, e tanto racionalidade quanto criatividade, dom humano, toda a capacidade que o homem tem de fazer isso e de cuidar, também vem de Deus. Aleluia. Mas é responsabilidade do homem fazer isso. Então, terra é terra, mundo é tudo aquilo que nós construímos. Aliás, olha só o urbanismo como é que é. Olha os centros urbanos, olha o que nós fizemos, olha onde nós chegamos. Chegamos à internet, cara. Podemos abrir aqui o Face Live e pregar para o mundo inteiro, aqui agora, se eu quiser agora. Isso é o mundo, amém? Então do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então do Senhor é a terra, tudo vem de Deus, tudo é do Senhor. Mas, gente, há um nível de relacionamento com Deus que está estabelecido sobre o comum. Mesmo o homem ateu se relaciona de maneira comum com tudo que Deus fez e com um Deus que não foi embora. Então veja, mesmo que não crê em Deus, come daquilo que Deus fez brotar. Mesmo o que não crê em Deus, pega o sol, a vitamina D essencial para a saúde que Deus criou para a saúde humana. Então há um bem comum a
com todo mundo, há um relacionamento com Deus que está estabelecido sobre o comum. Deus é Deus independente de qualquer coisa e de qualquer crença. Ele é Deus. Amém. Ele é um ser autocriado. Ninguém o criou. Ele é, sempre foi. Ele é que criou todas as coisas. É a sua misericórdia e benevolência em ação. Deus é bom e generoso. Ele é Deus que estabelece princípios que vão beneficiar toda a sua criação, inclusive os homens que criou a sua imagem e semelhança. Então isso está estabelecido, isso está decretado. Ele deu tudo, a terra aos filhos dos homens, para nela habitar. Nesta relação comum, tudo está dado a todos. Os irmãos estão entendendo, amado? Nesta relação comum entre Deus, toda a criação, todo o ecossistema, toda a natureza e os seres à sua imagem e semelhança, que somos nós, tudo está dado a todos. Todos desfrutam quando quiser e como podem, segundo as suas próprias responsabilidades e a sua própria capacidade de construir o mundo que está construindo. Então não há acepção de pessoas. Fala para o teu irmão, não tem melhor do que você, cara. Não tem melhor do que você. Não tem etnia melhor. Isso é papo cansativo, cara. Esse tema do racismo, esse tema étnico é cansativo demais. Eu não sei como ainda há pessoas que ainda precisa debater, conversar e conscientizar. Não existe. Todo mundo sabe que teve escravo aqui na história do Brasil, como teve escravo, negro escravizando negro na África. Mais do que foi aqui. Todo mundo sabe que árabes escravizaram europeus. Mas a gente tema político para dar pano para manga, a gente fica aqui, porque não sei o quê, porque a cota para tirar o atraso, e a gente fica alimentando uma coisa que na minha cabeça já é tão superada. Todos nós somos filhos de Deus, amor. Todos nós somos criação de Deus, somos filhos de Deus por direito adâmico. Deus, quando criou todas as coisas, colocou o homem na terra, deu a terra aos filhos dos homens, ponto final. Quem são os homens? Todos os homens. Agora, alguns que foram durante a história mais poderosos do que outros, dominou sobre os menos poderosos. Quer seja branco, quer seja preto, quer seja qualquer coisa, qualquer etnia. Enquanto ela foi mais poderosa, ela dominou sobre outros. E aí ficou estabelecido quando o branco, que era poderoso, dominou sobre o negro, mas não dominou porque era branco, dominou porque era rico, que tinha poderio bélico. Então fala para o teu irmão, menos mimimi, fala menos. Mateus 5, versículo 45. Esse é um texto também maravilhoso que fala dessa relação comum em que está tudo dado a todos. Versículo 45 diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre quem, amados? Sobre quem? Fala com maus e bons. Fala para o irmão, Ele faz nascer sol sobre maus e bons. Se fosse com a gente ia tapar o sol sobre a casa da vizinha. Fala a verdade. Fala a verdade, quando você vê o banho de sol na cadeia, caramba, não entra um sol bem feito. Isso aí, ninguém mandou roubar, matar. Mas se botarem o banho de sol num lugar melhor, o sol está lá. Quem elimina o sol somos nós, sobre aqueles que julgamos serem maus. Então, o texto não está falando da justiça, está falando da justiça de se o mal está errado ou se está certo. O texto está falando da generosidade de Deus, em que Ele deu um bem que é comum a todos nós. Você pode dizer amém?
do agroempresário, capitalista malvadão, como se diz, mas também faz chover sobre o sítio de Atibaia, mano. Chove lá também, chove na Cracolândia, chove na casa do Cabral, chove em todo lugar. Chove lá de cima, qual é a maior favela agora, assim, o maior tráfico de drogas? Chove lá no terreno do Comando Vermelho. Porque Deus é generoso, Ele estabeleceu assim, decretou assim, Ele dá e acabou, ponto final. É um bem comum a todos, Ele não deixou de ser Deus porque está dando para alguém mal. Ele deixou a gente para organizar esse negócio, a gente não tem sabido organizar esse negócio. Ele deixou sobre a nossa responsabilidade organizar o nosso mundo, a nossa vida. Eu trabalho com autoridades públicas, dirijo para autoridades públicas, são homens bastante inteligentes, são homens da lei, né? São advogados, assim como o Sidão está aqui. Tem mais algum advogado aí? Nicolas aí, não, que eu lembro. A gente nos debates, eu procuro dizer para eles assim, cara, mas quem colocou a gente aqui foram vocês que estudaram. Desculpa dizer assim. Porque não fui eu que estudei e fiz pós-graduação na Europa e nos Estados Unidos. Foram estes que estudaram no Santo Agostinho, que estudaram no Santo Inácio, que estudaram e fizeram faculdades as melhores, fizeram pós-graduação em lugares top no mundo e não tiveram a capacidade de organizar a vida pública para nós. Você quer cobrar de mim? Você quer cobrar do cara do subúrbio, da Baixada? Vê a formação dos secretários e dos ministros. São caras inteligentes, mas não estão tendo, não tiveram até aqui a capacidade de fazer uma gestão justa para que possamos ter paz. Vai esperar de você, Cidão? Apesar de ser um cara estudado, a gente estuda alguma coisa, mas não chega aos pés do nível onde os caras estudaram. Você vai entrevistar, se você fizer uma entrevista ao Sérgio Cabral, por exemplo, que está preso agora já na sua 10ª denúncia, né? Ele foi lá fora fazer estudo de extensão, foi pesquisar, pegar modelos para trazer para cá, e não foram capazes de fazer uma boa gestão para nós. Então esse é o mundo que nós criamos. Então assim, nisso, Deus não tem nada a ver com isso não, amado. Ele nos deu capacidade intelectiva, nos deu criatividade, nos deu saúde, para que a gente possa administrar isso aqui da melhor forma possível. Pega aqui, estamos na igreja, amém, amado? Vamos administrar aqui. Quem é o administrador dessa igreja? Quem é o administrador? Mor, pastor. Segundo, aqui tem uma mesa diretora, tem uma diretoria, tem secretário, tem tesoureiro, por aí vai. E tem todo membro da igreja. Cadê os membros da igreja? Estão aqui os membros? Todo membro da igreja tem compromisso com esse lugar. Então, quando nós organizamos esse lugar, nós administramos esse lugar da melhor forma que entendemos ser o melhor para nós. Então você não está sentado num banco que ninguém pensou em que banco seria esse que você vai sentar. Certa vez alguém, lá na nossa sede em Irajá, era aquele banco branco, mais fraquinho, era uma irmã bem fortona, né? E o banco na hora do culto quebrou com ela. Pá! Aí os pastores procuraram, esse aí aguenta mais. Pode ficar tranquilo, pode engordar. Então veja, uma maneira de administrar. Pensou-se aonde você vai sentar. Você chega aqui, a igreja está limpa porque alguém chegou antes, limpou, varreu, passou um pano para você não sujar a sua roupa. Isso é uma maneira que nós estamos administrando esse lugar. Isso é responsabilidade minha e responsabilidade sua, porque você também é membro desse lugar. Amém. Glória a Deus, amado. É responsabilidade nossa manutenir esse lugar com os nossos recursos. Amém. Glória a Deus, amado. Então, não é uma questão de fazer barganha só com Deus, de, eu estou aqui, meu dízimo, Deus me abençoa. Não, amado, é um compromisso de consciência do lugar que faço parte e do que Deus está fazendo nesse lugar. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com a comunidade. E eu preciso facilitar também o trabalho nesse lugar. Quando você deixa de vir a esse lugar, quando
quando você some desse lugar, quando você não coopera, não colabora com esse lugar, seja com seus recursos, seja com o seu tempo, você é alguém que não está cooperando com a administração desse lugar. Assim como tem muitos brasileiros aí fora, já no nível nacional, estadual, que também não coopera nada. Vai lá, quebra ônibus, vai lá, quebra trem, gasto com o nosso dinheiro. É a mesma coisa, dentro da sua casa é a mesma coisa. Quem administra a sua casa, Thay? Thay, diácono Thay, diaconisa Rafael, está lá. Eles administram a casa. Daqui um dia vão ter mais filhos. Aí você imagina, tem 5 filhos. Meu pai! Amigo, 5 filhos. Você imagina, cara. Vai ter que ter uma diligência, vai ter que ter toda uma regra, não pode isso, não pode aquilo, só aqui, a esse horário, desliga a televisão. Não faz isso não. Quem faz isso na sua casa, mano? Quem faz disciplina de luzes, de som, determinado horário? Não fazemos isso, amado. Se o teu filho vai lá, fica quebrando um copo toda hora. Rapaz, já te falei, pode quebrar com rapaz, bota a mão aí, pá! Ou não, amado? É simples assim. É simples assim. A gente só está saindo do micro para o macro. Da família para a igreja, para o ambiente de trabalho, para o município, para o estado, para o país e para o planeta. A maneira de enxergar a administração humana e as relações cabe a cada um de nós. Não é mais responsabilidade de um e menos minha. É de cada um de nós, sabendo cada um o seu papel. Glória a Deus, amém, amado? Isso é importante saber, para que a gente entenda o seguinte, senão a gente fica sem entender, cara, como é que Deus pode abençoar o mal? Que Deus é esse que abençoa o mal? Não, Ele não está abençoando o mal. Ele abençoou os seus filhos quando criou todas as coisas, só que os seus filhos decidiram ser mal. Decidiram ser injustos, decidiram fazer da sua maneira. E como Deus não muda, por isso Ele é Deus, sabe por que Ele é Deus? Porque Ele não muda. Sabe por que a gente não é Deus? Porque a gente muda, a gente é instável, a gente é inconstante. Deus é aquele que, quando diz uma coisa, Ele vai cumprir, acabou, custe que custar. Ele falou, aquilo vai se cumprir. Aleluia. Ele falou alguma coisa para a tua vida? Sobre você, vai se cumprir, mano. Pode esperar. Senão Ele não seria Deus. Alguém que falou alguma coisa para você, soltou uma profecia para você, não se cumpriu, aconteceu tudo diferente, tudo errado, então aquilo lá quem falou não foi Deus. Porque se é Deus, vai acontecer, senão não seria Deus. Então Ele liberou sol, liberou chuva, liberou natureza, liberou o ecossistema e está aí, pronto, está implantado, agora vocês cuidam. E eu estou aqui para ajudá-los a isso. Compartilhei com vocês a maneira e a forma. Eu tenho um manual. Aleluia! É só que a gente decide igual. Quem lê o manual aqui de eletrodoméstico? Quem lê? Ele? Levanta a mão, quem lê? Levanta a mão, eu não vou levantar, mas não leio nunca. Alguém aqui que comprou um carro, leu o manual do carro? Eu vou aquele manual rápido, tem uma folhinha assim que é a síntese, é esse aqui, acabou. Aquele carro de trabalho que eu venho, do estado, ele é um carrão, ele tem recursos que até agora eu não sei, já vou fazer 2 anos no carro. Então eu só quis saber como é que eu ligo, ando, freio e ligo. Então isso tinha na primeira folha. Aí tem 2 marchinhas para cá, que é automático, que eu não sei nem o que se trata daquilo, porque o manual está na porta do meu lado. Todo dia que eu vou trabalhar, eu preciso dar uma olhadinha para saber o que é isso aqui. Não consigo olhar. Então isso é a gente, da mesma forma a gente faz. A gente tem um manual, mas a gente faz do nosso jeito. A gente tem uma coisinha, Salmo 23, aleluia. Ele me faz repousar. Esse texto é bom, né, mano? Ele me faz repousar, aleluia. Refrigera minha alma. Guia-me pelos caminhos de justiça. Eu falei língua estranha. Ainda que eu ande, não, pula esse. Ele põe uma mesa repleta na presença. A gente é assim, cara. É ou não, amado? A gente diz que não, mas na prática é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Fala pro teu irmão, Deus é Deus, cara, independente se você acredita nele ou não. Olha, então o fato de alguém receber sol e chuva não isenta de sua injustiça e de uma vida contrária ao que a Bíblia chama de justo.
Tipo assim, então se Deus traz sol para mim que sou mal, então estou justificado, porque se Ele sendo Deus é justo, amoroso, reto em tudo que pensa e faz, e ainda assim me abençoa, então não devo ser tão mal assim. Não é isso que está dizendo. Pelo contrário, está avolumando a minha condenação. Não estou entendendo? Agora eu vou trazer para nós aqui mais prático. Primeiro mês, pequei contra o Senhor. Vai acontecer logo um problema? Normalmente, dependendo do que seja, não. Na sua mão aquele dinheirinho. Ô Jesus, eu dou oferta. Porque Deus tem algo chamado longanimidade. Ele vai tentar sinalizar para você. Ele fica tentando sinalizar para a gente, né? A gente que dá um jeito de sei, não entendi muito bem, será que é Deus? A gente tem certeza, convicção, a gente sabe que é, mas a gente está junto sem braço. A gente sabe que já estamos adulterando na internet, porque se começar com o coração, já aquele desejo, mas eu ainda fico flertando com a minha própria concupiscência. Agora, nada está acontecendo, parece até que as portas estão abrindo, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Deus me ama, pastor. Ama mesmo. É o Deus que faz nascer sol e cair chuva sobre maus e bons. Você está entendendo isso, amado? O fato de vir sol sobre a minha vida, que me aquece, me dá vitamina, e chuva, que vai me dar prosperidade, alimento, vai fazer toda essa fotossíntese, esse ambiente necessário para que eu possa viver, não significa que eu estou aprovado diante de Deus. É porque está estabelecido isso sobre um bem comum. Ele não vai mudar. Ele não vai ser injusto porque eu estou sendo injusto. Alguém pode dizer aleluia? Justos e injustos são agraciados todos os dias pela benevolência e generosidade de Deus. Está aí, por todo mundo. Justos e injustos. Asaf, o Salmo 73, entra em crise ao perceber isso e não compreende como pode o injusto prosperar para sua vida em Salmo 73. Há uma crise de Asaf, já preguei sobre isso aqui uma vez. Ele é um salmista, Salmo 73, é um líder do tabernáculo de Davi, do templo lá do reinado de Davi, é um líder de louvor, vamos dizer assim, né? Asaf é mãe. Asaf é um desses três líderes e ele está em crise porque ele é um homem de Deus, ele é um homem de aliança, ele é um homem que serve a Deus, ele é um homem que faz tudo direito, ele é um homem que está adorando ao Senhor, ele é um homem que está formando discípulos, ele é um homem que está fazendo tudo com excelência, a música na casa de Deus, os porteiros, ele está ali do lado do rei, ele está sob a liderança do rei, é um cara submisso, um cara justo, mas ele entra em crise. Salmo 73, versículo 3, quantos acharam? Digam amém. Amém. Olha a crise de Asaf, ó. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade de quem? Quem é que estava prosperando, amado? Então fala para o irmão, ímpio prospera. A gente tem dificuldade de entender isso, já reparou? A gente, impossível, gente. Então, ele ficou indignado, ele caiu numa crise, ele começou a ficar nessa crise, nessa paranoia. Versículo 4, porque eles não sofrem dores, e robusto é o seu corpo. Você está aí gordinho, tentando dar aquela corridinha na mata, o cara está lá com um personal trainer. Você não vai pensar, bora, personal trainer, vamos lá. Caramba, legal. Tu queria ter um personal? Olha, ajuda, cara. Se eu pudesse pagar, não é legal?
com aquela preguiça, a pessoa não, caramba, não ajuda, né? Psicológica, o cara já vê que na minha casa vou ter que ir. Aí tu vai emagrecer, tu vai ficar legal. O ímpio próspero tem isso. Você, a tua educação física, é um jamperião, né? Vamos lá. Olha o exercício. É foda. Ó, versículo 5. Isso, Asaf, ó, viaja aqui, ó. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido, os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração, motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão, põem a sua boca contra os céus, olha, amado, e a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma, e dizem: como sabe Deus? Será que Deus não está vendo isso? E há conhecimento no Altíssimo? Será que o Senhor está sabendo dessa injustiça que está sobre a terra? Versículo 12: eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha a conclusão que Asaf chega. Caramba, estou indo à igreja toda quarta, todo domingo, grupo familiar. Quem é que está fazendo isso, amado? Caramba, uma dúzia. Grupo familiar. Ó, hoje o cara é crente pra caramba. Se for no grupo familiar, culto quarta e no domingo escola bíblica e à noite. Consagração na quinta. Quem já fez essa excursão? Esse percurso todo? Aí, minoria, mano. Misericórdia. Mas o cara era assim, envolvido, o cara adorador, e olha a crise do cara. Então eu estou destacando esse texto, o texto é lindo, maravilhoso, depois ele chega a uma conclusão maravilhosa, ele supera isso, ele não prospera depois disso, ele continua no mesmo lugar, mas a sua mente, o seu coração começam a mudar, amém, amados? Mas o fato é, que fica registrado aqui, a crise dele registra para nós o seguinte: cara, ímpio prospera, mano. Prospera por quê? Porque tudo está estabelecido como Deus estabeleceu. Sol, chuva, ecossistema, animais, tudo, sistema de produção, os caras estão lá. Sendo assim, o que diferencia aqueles a quem Deus é Deus, por sua própria natureza, e aqueles a quem Deus se faz Deus deles? É aqui que a gente volta para o tema da mensagem. Então, o que é que então vai diferenciar? Deus está dizendo que eu serei o seu Deus, para aqueles a quem Deus é Deus, ainda que não creem em Deus. Você está entendendo isso, amém, amados? Olha só, sendo assim, o que diferencia aqueles a quem Deus é Deus, que é todo mundo, por sua própria natureza, e aqueles a quem Deus se faz Deus deles. Por um lado, há um Deus que é Deus independente da sua crença, dos seus valores, independente se você está fazendo bem ou mal, Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de governar sobre as nações, até mesmo as nações ímpias. Quando Ele quer mexer, Ele vai lá e mexe, Ele é Deus, acabou. Se Ele tiver que usar um ímpio, como Ele já usou na história, Ele vai usar um ímpio, ponto final, porque Ele é Deus. Aleluia. Agora, por outro lado, tem aqueles a quem Deus está dizendo assim: eu serei o Deus deles. Então veja, parece a mesma coisa, mas não é. Deus é porque Deus é. Independente do inferno, independente do que a gente esteja fazendo com a terra, independente das nossas burradas, independente se eu creia, se eu sou bom, se eu sou justo, se eu sou mau, se eu sou injusto, Ele é Deus. Está estabelecido e Ele está no trono, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por outro lado, tem Deus dizendo assim: a estes que vou mudar o coração, serei o Deus deles. Aleluia. Estão debaixo de uma graça comum
que é essa que nós falamos aqui, introduzindo a mensagem, daqueles que estão sob uma graça especial. Porque Deus querer e se colocar como nosso Deus é uma graça muito especial. Veja lá o texto lá inicial: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra. Veja, está mudando o interior daqueles que são imagem e semelhança de Deus, por direito, filhos de Adão, por direito de Adão, estão desfrutando dessa graça comum a todos os homens. Está passando agora a ser um povo em que Deus se intitula: não, desses aqui eu sou Deus, desses aqui é diferente, esses aqui eu sou Deus. E aí, amados, a gente percebe três coisas que eu tirei de Gênesis 12 do chamado de Abraão, e a gente vai terminar por aqui. Depois eu vou continuar essa mensagem. Três coisas que vai distinguir, que vai diferenciar aqueles que estão debaixo de uma graça comum daqueles que estão sob uma graça especial. Primeira coisa, aos que ele chama. Ele começa a ser Deus daqueles a quem ele chama. Então veja, Abraão, Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, estava numa família. Deus se revela a ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra. Deus agora está sendo não o Deus de todo mundo, mas agora é o Deus de Abraão. Serei o seu Deus. Amém. Eu chamei você, Abraão. Isso faz toda a diferença. Não se engane, queridão, queridona, preste atenção. Tem gente dizendo assim: eu creio em Deus, e está usando cristais. Eu creio em Deus, num ser superior, eu creio num pensamento superior, eu creio num ser poderoso, porque analisa toda a criação, e aí é claro, é uma questão até de inteligência. Não, eu acredito em Deus, porque eu nasci numa família religiosa, e aí eu desde pequenininho aprendi, então por respeito às tradições da minha família, eu faço as mesmas coisas, porque sabe, aquilo aprendi assim. Não significa que Deus está sendo Deus deste. Não estou entendendo isso, amado? Amém. Agora, quando Deus se revela e chama você, Ele está dizendo a você: eu vou ser seu Deus. Mas espera aí, pastor, já não era Deus? Ele era Deus de todo mundo. Ele é Deus porque Ele criou todas as coisas. Ele é Deus que faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quer. Se Ele quiser sair e ir embora, deixar a gente aqui, todo mundo indo para o inferno, aí acabou, mano. Mas quando Ele chama você, Ele está dizendo também: eu serei o seu Deus. Eu sou o teu Deus. Quem aqui já teve uma experiência de estar numa situação em que chegou alguém e disse assim: está comigo? Fala a verdade, amado. Lembra daquele, tem um videozinho, eu não sou de ver não, tá, amado? Sinceramente, no início foi bem legal, depois ficou uma porcaria, Porta dos Fundos, que tem aquele que está entrando na danceteria, Caspetinho. Ninguém lembra desse não? Como é que é o nome mesmo desse? Caspetinho, deixa eu entrar, alguma coisa assim, conheci o dono da festa, alguma coisa assim, então, querendo se fazer conhecido daquele cara, e o segurança não deixaram entrar, não vai entrar. Agora, quando chega alguém e fala assim: está comigo, como é que fica? É basicamente isso: eu serei o seu Deus. Ele está se colocando na frente, ele está se colocando como sua cobertura, ele está se colocando como aquele que será garantidor da tua vida, dos teus caminhos. Ele é quem está garantindo. Você está saindo da condição de governar sua própria vida, de andar na terra, sabe, sem destino.
Segunda coisa que marca esse estabelecimento que vai distinguir alguém em que Deus é seu Deus, é aquele a quem Ele promete. Então, aquele que Ele é Deus tem promessa. Quando Deus chama, Ele também libera uma promessa. Glória a Deus. Terceira coisa e última, Ele estabelece essa aliança com quem Ele se compromete. Isso fala de aliança. Então, aqueles a quem Deus se faz Deus, tem um chamado, tem uma promessa e tem uma aliança. Veja, amado, se não é assim conosco. Ele nos chamou em Cristo Jesus. Ele nos deu promessas em Cristo Jesus. E a promessa começou aqui, sendo revelada nos profetas. Olha, eu vou dar um novo coração, eu vou dar um novo espírito, eu vou morar deles, eles vão andar nos meus decretos, eles vão fazer a minha vontade. Ele deixou uma promessa e Ele deixou uma aliança para nós. O diabo não tem medo daqueles a quem participa apenas da graça comum a todos os homens. Agora, aqueles a quem Deus diz assim, eles serão meu Deus, eles serão o meu, eu serei o seu Deus. Aí, amigo, acabou. Aí é outro papo. Aí é outra história. Aí é outra dimensão. Aleluia. Mas também tem chamado, tem promessa, mas tem aliança. Nunca mais a sua vida será a mesma. E vou dizer mais uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Essas três coisinhas aqui definem a sua vida com Deus. Definem se você é de fato de Deus ou se você não é. Hoje tem muita gente praticando a fé evangélica, assim, de visitar, de ir no culto, mas ainda sob aquela graça comum. Está recebendo bênção, está recebendo milagre, uma porta que se abre, participa assim quando dá uma coisa, não está fazendo mal a ninguém, mas também quando faz o mal, Deus é bom, aleluia, Deus é amor. É uma geração que, impressionante, se apega apenas a um aspecto da personalidade de Deus. Deus é amor, querido. Ele sabe da minha vida. Mas veja, o que diferencia estes desses que têm, em que Deus é o seu Deus, chamado, promessa e aliança. Aliança, para a nossa geração, tem sido uma coisa assim muito quebrável. Nós estamos falando de um povo aqui que começou com Abraão, em que toda vez que esse povo se rendeu a outros deuses, Deus se divorciou desse povo. Deus ficou muito chateado com isso. Porque veja, mas Deus não está chateado com os outros povos da Mesopotâmia na época. Deus não ficou chateado com outros. Mas toda a história de Israel, e Israel sendo o seu povo, Israel tinha uma aliança com Deus. Tinha um chamado desde Abraão. E tinha promessa. Então Deus tem um compromisso com esse povo, mas também estabeleceu uma relação de compromisso. O que eu quero dizer para você essa noite, eu falei tudo isso para dizer a você que há uma enorme diferença. Veja, a escolha de Deus não é tua. Ele não perguntou a Abraão: Abraão, você quer? Jesus, quando passou na praia, viu Pedro e André, não perguntou: vem cá, tem uma proposta para fazer a vocês, projeto fera, eu vou mudar o mundo, vocês querem? Até porque se perguntasse, falasse qual seria o salário, ninguém ia querer.
simplesmente falou assim: ó, deixa a rede aí, vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Sabe o que esses caras fizeram? O texto fala assim, ó, imediatamente largaram e seguiram Jesus. Sabe por quê, amado? Com aquele que é Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aleluia. Abraão, sai da tua terra. Isso significa que Deus veio até Abraão, Deus escolheu Abraão. Você está aqui de alguma maneira, Deus escolheu você, Deus chamou você, por isso Ele é seu Deus. Mas ser seu Deus traz também implicações, traz também é uma relação de responsabilidade. Você tem um compromisso com um Deus que é santo. Ele não é um Deus do despacho, Ele não é um Deus da relatividade moral, Ele é um Deus santo. Aleluia. O Deus que nos chamou é um Deus santo, Glória a Deus. é um Deus separado, Kadosh, separado. Mas não há outro Deus como esse Deus. E a maravilha é que não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele diz: eu é que escolhi vocês, para que vocês pudessem ir e dessem frutos. Então é uma relação de compromisso, é uma relação de responsabilidade. O que o Espírito Santo tem nos chamado e nos ensinado nesses dias é atendermos a um chamado de um Deus que é santo e Senhor de todas as coisas, e Senhor da nossa vida. Eu costumo dizer, e vou repetir tantas vezes quanto até Jesus voltar, porque essa é a grande mensagem. Queridos, Ele não é Senhor por uma questão de pronome de tratamento. Quem é pai aqui? Quem é pai? Seu filho vai chegar até você e vai chamar você de Senhor. Sim, Senhor. Isso é pronome de tratamento. Apesar de você mandar a beça, né? E aí ele tem que ter juízo de obedecer. Papai, o Senhor. Não é essa relação. O senhorio de Jesus não é uma relação de educação, de Senhor. Assim, o Senhor pode me ajudar? Não. A gente está tão distanciado daquela época, tão afastado, que a gente perdeu muito da sensação e da noção do que é Senhor, senhorio de Jesus. Na palavra Senhor está lá atrás no sentido que se dava a César. César era uma divindade romana, quantos sabiam disso? César se intitulava Deus, o imperador, o Senhor, e ele era chamado de Kyrios, Senhor, dono. Ele era dono de todo mundo. Só que a comunidade de discípulos, percebendo isso, passou a chamar Jesus de Kyrios e não César. Kyrios é Jesus de Nazaré, não é César. Isso enfesou muito a César. Quem é que está disputando o trono? Não tem que disputar. Foi por isso que os discípulos, uma das razões, foram perseguidos. A falta da noção de servo. Quantos são servos de Deus aqui? Amém. Olha só, pega o fogo na igreja. Mas o servo na época é uma palavrinha chamada doulos, que significa escravo. Quando você vê escrito aqui, Pedro, início da epístola, servo de Jesus Cristo, no original está escravo de Jesus. Por que escravo? Porque era a noção de meu dono. Ele é que pagou o preço do resgate, me arrancou da escravidão, do pecado e da morte, mas me estabeleceu como escravo dele. Ele é meu dono. Eu tinha um dono. O dono era o pecado. Eu era escravizado pelo pecado. O meu amo era o pecado.
O meu dono era o pecado. Agora ele pagou o preço, ele me tirou desse lugar. Agora eu sou escravo de Jesus Cristo. É estranho dizer isso hoje em dia, né? Ficou pomposo o servo de Deus, porque o servo de Deus está de terno e gravata, com uma Bíblia bonita debaixo do braço, batendo aleluia, sou servo de Deus. Mas é um servo de Deus que não serve a Deus. É um servo de Deus que serve a si mesmo, é vaidoso, é orgulhoso, é religioso. Não tem nada a ver com a relação da consciência daquele que manda de verdade. E eu sou apenas escravo. Gosto de um termo que o Cláudio Claro sempre falava nos seus LPs: escravo da liberdade do amor de Cristo. Eu sou escravo da liberdade do amor de Cristo. Quantos são escravos da liberdade do amor de Cristo? E é muito bom ser escravo de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, não há salvação fora dessa relação. Ouso dizer isso para os irmãos. Não há aliança fora dessa relação. É claro que o Pai nos vê como filhinhos, é claro que o Pai nos vê como nós fomos adotados por Ele, é claro que Ele veio morar em nós, mas eu tenho a consciência do senhorio dEle. Ele é quem manda, Ele é o Senhor, Ele é o meu dono. Nós cantamos aqui, Ele é a máxima autoridade na minha vida. Essa geração precisa entender isso. Não foi você que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu você. E quando Ele escolheu você, Ele te chamou porque Ele é Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Por que Ele te chamou? Porque Ele é Senhor. Ele não fez uma proposta a você. A gente erra muito. Quem quer aceitar Jesus? O que é aceitar, cara? Aceitar Jesus. Quem é você? Quem sou eu para aceitar Jesus? Que isso? Vou pensar. Já viu as pessoas assim? Não, vou pensar ainda. Pensar se eu vou dar uma moral a Jesus aí. Aquele que é Senhor de todas as coisas chamou você, chamou alguém, e esse alguém disse assim: não vou. Tudo bem, agora aguarde aquele dia. Está em estado de desobediência, porque Ele é o Senhor. Você está entendendo como é que isso é sério demais? Aquele que chama, chama porque manda, porque Ele é Senhor de todas as coisas. E se Ele te chamou, Ele tem o privilégio de ser reconciliado com Ele, de entrar em aliança com Ele. E no último dia, na ira que há de vir sobre toda a terra, Ele te salvará. A maioria das pessoas aqui não tem a menor ideia, nunca pararam para pensar e se preocupar, querido, com arrebatamento, com volta de Jesus, com o milênio, com Satanás ser preso por 1000 anos. Não fazem a menor ideia do lago de fogo que arde com enxofre, ou o contrário. Hoje o povo de Deus tem noção de: repreendo o devorador da minha vida. Tem noção de: abre uma porta. Hoje o povo de Deus tem noção de: aquela igreja é melhor do que essa, aquele pastor é mais legal, eu rio a beça com aquele pastor. E a coisa é muito séria. Estou querendo colocar terror em ninguém, mas você precisa conhecer o contrato que você tem, precisa conhecer o manual que você tem, você precisa conhecer o coração daquele que te chamou, você precisa conhecer os principais temas que tem a ver com a nossa vida. Você foi chamado, Ele tem uma promessa para você, Ele tem uma aliança com você, e quando Deus faz isso, Ele vai com tudo. Deus não vai mais ou menos, Ele vai contigo até o final. Ele falou: vou estar com vocês, não vou deixar vocês órfãos, vou ficar com vocês até a consumação do século. Aleluia! Vou ficar com você. Glória a Deus! Vou ficar com você. E a nossa relação com Ele não pode ser diferente dessa. Pelo menos a nossa consciência não pode ser diferente dessa.